Olá, tudo bem? Paz do Senhor, meu nome é Davidson dos Anjos, aqui do perfil Empresários Cristãos. Nesse meu perfil aqui eu quero compartilhar com você semanalmente ensinamentos baseados na Bíblia sobre gestão de negócios, gestão empreendedora e sobre a vida empresarial cristã também. Tá? Então, se você é cristão ou cristã e tem um negócio próprio ou deseja ter futuramente um negócio próprio, segue aqui o meu perfil, segue o meu canal, que eu espero, se assim o Senhor me abençoar, poder compartilhar com vocês vários ensinamentos que eu tenho tido, que eu tenho buscado nesses últimos dias, tá bom? Hoje, nesse vídeo aqui, eu vim falar com você justamente sobre as duas coisas que mais dificultam a vida de um empresário cristão, né? Quando eu falo empresário cristão, dá a impressão de que é uma pessoa de outro mundo, de outro planeta. E aí eu já te antecipo que a vida como empresário cristão é bem parecida com um empresário que não é cristão. Os problemas são os mesmos, os clientes são os mesmos, as contas para pagar são as mesmas, as dificuldades são semelhantes. Porém, a gente tem um Deus a nosso favor, um Deus que zela por nós, um Deus gracioso, que é capaz de nos abençoar, inclusive nos nossos negócios. Mas tem duas coisas que atrapalham muito o empresário cristão, né? Quando eu falo empresário cristão, estou falando o cristão verdadeiro, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, está na moda falar que é cristão. Você anda pela rua, as pessoas estão dando glória a Deus, as pessoas falam que está amarrado, as pessoas falam misericórdia, e vários jargões que a gente tem no meio cristão, mas que não significa que aquela pessoa realmente é cristã. As igrejas estão cheias de pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade estão num processo de se tornarem cristãs. Porque o que é ser cristão para você? Deixa aí aqui no comentário se você concorda comigo ou não. Mas para mim, ser cristão é você buscar se assemelhar a Cristo, você buscar aprender de Cristo, você ser um representante de Cristo aqui na Terra. Isso é ser cristão, né? E nem todo mundo é assim. E aí, quando a gente fala de empresários, tem duas questões que atrapalham muito, e elas estão muito relacionadas à questão de mentalidade. Porque o empresário cristão, muitas vezes, ele não consegue ser um cristão genuíno e ele não consegue ser um empresário genuíno. Ou ele vai ser mais um ou mais o outro, né? E é como se ele não conseguisse juntar essas duas coisas. E isso é importante para que o seu negócio prospere e a sua vida como cristão, a sua vida pessoal também prospere. Então existem duas questões que atrapalham muito em relação a essa conduta de uma vida cristã empresarial. A primeira delas é em relação à mentalidade, como eu falei, né? O cristão, o empresário cristão, ele tem um problema que é o seguinte: ele muitas vezes ele não consegue romper o seu negócio, romper a sua fé, simplesmente porque ele acha que não merece. O empresário cristão, ele convive num ambiente empresarial fora do cristianismo, onde é comum, infelizmente, a antiética, o suborno, a propina. Muitas vezes você está sempre tentado a fazer algo errado. E além disso, você tem a sua própria vida pessoal, onde você comete alguns pecados, né? E aí você pensa assim: poxa, eu não mereço que Deus me ajude, eu não mereço prosperar no meu negócio, eu não posso contar com Deus para me ajudar, simplesmente porque eu não mereço, né? E aí eu te falo um primeiro ponto positivo, que você ter essa reflexão já significa que você está no caminho certo de ser um cristão, né? De ser um empresário cristão. Por quê? Porque o arrependimento, ele é o início de um processo de mudança, né? E eu vou te falar uma coisa: você acha que não merece? Realmente você está certo, você não merece. Você não merece prosperar, você não merece ser uma pessoa feliz. Mas a gente tem a grande vantagem de ter um Deus que é extremamente gracioso, misericordioso, abençoador. Um Deus que, independente dos seus pecados, do que você tem feito de errado, Ele é capaz de te perdoar se você se arrepender e buscar essa ajuda de Deus. Então, aliás, a gente tem aí um grande problema, tanto na vida empresarial como pessoal, né? Às vezes a gente não consegue romper no casamento, na parte financeira, a gente não consegue ser uma pessoa abençoada por essa crença, né, de que a gente não merece. E aí realmente a gente não merece, mas a gente pode contar com Deus para nos perdoar e nos ajudar.
Tanto que em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus fala o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então, assim, não adianta, nós somos pecadores, né? E precisamos, claro, abandonar o pecado, porque isso nos atrapalha. Mas não foi à toa que Jesus Cristo foi enviado. Ele foi enviado para nos salvar do pecado, para nos tornar aptos a ser chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, se você acha que não merece o sucesso, realmente você não merece. Mas Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você se renda a Ele para que você possa prosperar nos negócios. E a segunda questão que atrapalha, que eu acho que é mais preocupante, é o empresário cristão que acha que não precisa de Deus, né? É a pessoa que lê a Bíblia, vai para a igreja e tudo, mas ele tem um receio, um medo de colocar um negócio nas mãos de Deus. Então, na prática, como é que ele faz? Ele fala assim com Deus: ó Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe no meu casamento, eu preciso que você me abençoe nas minhas finanças. Ah, Deus, eu estou com um problema de família muito grave e eu peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor me cure e eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Só que aqui no meu negócio, Deus, deixa que eu cuide sozinho. Eu estudei na faculdade, eu me formei, eu tenho 30 anos de mercado nesse segmento, então deixa que eu cuido disso aqui sozinho e me ajuda nas outras partes, né? É como se ele tivesse falando para Deus que que Deus é incompetente para poder ajudá-lo naquela demanda. E, na verdade, a questão é que ele tem medo, porque ele sabe que muitas vezes Deus, a palavra de Deus vai pedir para que ele seja honesto, para que ele fale a verdade, para que ele não minta para um cliente, para que ele não prometa algo que ele não vai conseguir cumprir. E às vezes no mundo empresarial é difícil você ter esse tipo de conduta, né? Então, essa segunda questão que atrapalha o empresário cristão é justamente isso. É ele querer separar o negócio dele da fé. Ele dizer para Deus que não precisa ajudar ele no negócio, deixa que eu dou conta sozinho. E isso acontece muito mais quando o negócio está prosperando, né? Afinal de contas, às vezes você, por exemplo, você tem um casamento próspero, feliz e tudo, às vezes você esquece de agradecer a Deus e de pedir para Ele continuar te abençoando. A empresa é a mesma coisa. Você está vendendo muito, você está progredindo, prosperando na empresa, e aí você fala para Deus que você não precisa da ajuda dele, né? Talvez você não expresse isso, mas na sua conduta você acaba agindo assim. De qual forma? Às vezes você está numa situação que você precisa fazer algo errado para ganhar um cliente, para ganhar uma compra, e aí você fala assim: ah, Deus, deixa que isso aqui eu resolvo e depois a gente acerta. E isso é muito complicado, né? Igual fala lá em Provérbios, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, né? Provérbios 16, 18. Então, meu irmão, minha irmã, se você conseguir se sair bem desses dois problemas, o resto vai ser decorrência disso. Então, primeiro, você não merece a prosperidade por causa dos nossos pecados. Isso vem desde Adão. Mas o mesmo Deus que criou Adão, ele criou Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados, para nos fazer merecedor da graça de Deus, né? No sacrifício de Jesus. Isso é a base do cristianismo, você acreditar que que Jesus veio para nos salvar, que ele se sacrificou realmente para nos salvar. E realmente você não merece, mas pela misericórdia de Deus é possível que ele te ajude a prosperar no seu negócio. Então você precisa se redimir do seu pecado, buscar a santidade, mas acreditar que Deus está do seu lado. E segundo lugar, você entender que não existe vida cristã seletiva, onde você escolhe algumas áreas para Deus atuar na sua vida e as outras não. Deus não te enxerga por partes, Deus te enxerga por inteiro, como um único ser. E é preciso que você enxergue a Deus também como um ser que quer te ajudar em todas as áreas, um ser que precisa estar presente em todas as áreas. Não tem como você ser cristão na igreja, no casamento, em família e no seu negócio, você ser um empresário comum como qualquer outro empresário. A sua vida, ela precisa ser uma extensão da sua fé.
Então a sua empresa, ela precisa ser uma extensão do que Jesus é na sua vida, entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a te enxergar de uma forma melhor essa questão do empreendedorismo, do empresário cristão. E se você conhece alguém que precisa, talvez, saber um pouquinho mais sobre isso, que você queira compartilhar, fique à vontade para enviar esse vídeo. Curte aqui o nosso perfil, curte aqui essa postagem e no mais, que Deus te abençoe. Forte abraço.